Ó, dando continuidade aqui a nossa aula, tá? Só umas observações finais com relação ao Hill Climb, né? A gente percebeu que ele tem aquela característica de algoritmo guloso, né? Sempre move para uma solução, nunca volta atrás, tá? Em geral, a performance desses algoritmos gulosos, eles são extremamente rápidos, ou muito mais rápidos em comparação com outras alternativas, mas lembrando que nem sempre as escolhas que parecem melhores a princípio vão levar depois aos melhores resultados no final, tá? Temos também algumas variantes do Hill Climb, tá? Que seria o Stochastic Hill Climb, que em determinados momentos você coloca uma variável dentro lá do Hill Climb, né? Por exemplo, 0.2. Aí tem um pior estado. Você joga a moeda, se essa moeda lá, esse valor random for menor que 0.2, você permite o Hill Climb mover para o pior estado, tá? Mas aí tem um certo probleminha nisso daí que você pode estar piorando sua solução se você der azar aí de ficar escolhendo essas soluções ruins, tá? Por outro lado, você pode escapar dos máximos locais, mas não é garantido fazer isso daí, e normalmente ele tem soluções aí, ou essas soluções convergem mais vagarosamente que o Hill Climb original, tá? Uma coisa que a gente fez na aula, não em termos de programação, mas repetindo a execução do Hill Climb, tá? Esse Hill Climb com random restart, ou seja, com reinicialização aleatória. Então você vai inicializando as soluções iniciais do Hill Climb várias vezes e no final retorna aquela que tiver a melhor solução. Foi exatamente isso que a gente fez na aula para obter a melhor. Obviamente que a gente não programou isso daí, né, das várias soluções, mas o que a gente fez foi mais ou menos parecido. Eu fui executando o Hill Climb até ele me dar a solução com problema zero, né? Ou no caso seria que a gente não tem a solução do melhor zero, eu executo várias vezes e tento recuperar aquela inicialização aleatória que me dá a melhor solução, ou a solução com a menor função objetivo, tá? Bom, o Hill Climb ele vai funcionar extremamente bem, dependendo do formato do algoritmo de busca, tá? Extremamente ruim, dependendo do formato do algoritmo de busca, tá? Ele deu um exemplo aqui, que se for esse tipo porco espinho, né, que você teria vários picos de máximo local, a chance do Hill Climb ficar preso num desses máximos locais é enorme. Por outro lado, se o nosso problema tiver esta característica, ou igual aquela do Wikipedia, tá? Que dado um determinado ponto eu sempre consigo mover para o ponto melhor, não tem aquele porco espinho, vai extremamente bem, tá? A gente consegue inclusive fazer algumas gambiarras para tentar tornar o nosso espaço neste formatinho bonitinho aqui pro Hill Climb e tentar se sair bem, tá? Voltando para cá. Bom, tirando o Hill Climb, o outro que a gente tem, e aí eu vou colocando vários algoritmos e a gente vai ver que lá no final a gente vai ver o algoritmo genético, que é uma combinação de todos eles, tá? Depois do Hill Climb a gente tem o Simulated Annealing, tá? Nesse Simulated Annealing, ou Tempera Simulado, isso daí é um negócio vindo da vidraçaria. Não sei se na metalurgia tem, mas no vidro tem produção de vidro. Você tem que aquecer um vidro com várias temperaturas diferentes para garantir que ele fique rígido, tá? Se vocês quiserem procurar mais sobre fabricação de vidro, vocês vão ver esse negócio de têmpera simulada aí, tá? Mas a ideia, tá, é que o porquê que ele chama essa têmpera simulada é que no começo do meu problema, tá, eu posso tomar decisões aleatórias, tá, no sentido de tentar escapar daqueles máximos locais. Então, por exemplo, dá para a superfície de erro aqui, tá? Então, se eu estou nesse ponto, no começo eu posso deixar esse cara meio doidão. Falou, opa, eu posso mover para cá, eu posso mover para cá, eu posso dar uns pulos, inclusive grandes, tá? Eu posso mover para vários pontos desse problema de busca, mas conforme o tempo vai passando, tá, eu vou dando menos saltos nesse meu problema de busca, de forma a tentar me aproximar do ótimo global. Ou seja, a partir de um determinado tempo, eu só vou para a melhor solução. No começo, o algoritmo fica meio doidão, ele aceita soluções de menor valor da função objetivo, tá? E depois, conforme o tempo vai passando, ele vai diminuindo esta aceitação. Tá? Para tentar ilustrar isso,
Eu deixei aqui uma pagininha da Wikipedia. Tá aqui, vai tentando ilustrar o Hill Climb. Também da temperatura aqui, tá? Ela tá diminuindo, ou seja, conforme está passando o tempo eu diminuo a temperatura. Aí observe como eu vou diminuindo a temperatura, os saltos deles para soluções aleatórias começam a ficar menor. No começo ele tá doidão. Ele vai saltando nessa superfície de erro, tudo bonitinho, pode ir dando grandes saltos, mas a partir de um determinado momento ele sempre vai tentar mover para o ponto de ótimo, tá? Essa seria a ideia aí do Simulated Annealing. Deixa eu voltar para cá para minha outra área de trabalho, tá? Então o Simulated Annealing aí também tem uma outra analogia que o pessoal faz, é o seguinte, ó, se a gente deixar a bola, imagina uma tarefa de mandar uma bolinha de ping-pong para a cavidade mais profunda de uma superfície que é irregular. Então vamos supor que você tem lá uma lona, mas essa lona aí ela tem várias cavidades espalhadas ao longo dela, tá? Só que eu quero fazer com que ela chegue lá no finalzão, lá embaixo, onde tem o buraco, onde eu quero acertar a bolinha. Então o que você vai fazendo? No começo, a hora que você solta a bolinha, você vai dando umas chacoalhadas na sua lona para evitar com que ela caia nesses buracos mais próximos, mas conforme vai chegando no final, você vai diminuindo a chacoalhada ali, porque você já meio que posicionou a bolinha certinho no rumo certo. Tá? E aí você não precisa dar tanta chacoalhada, mas no começo você precisa dar uma chacoalhada para posicionar a bolinha aí para o rumo certo, tá? Bom, aqui está simulando, e aqui tem o algoritmo do Simulated Annealing, tá? Então no Simulated Annealing vai retornar a solução, ele nem considerou como máximo local, igual estava lá no Hill Climb, tá? Então vamos lá, pega o estado inicial como nó corrente, tá? Aqui o T é o tempo, tá? Então o número de iterações que eu vou fazendo, né? De 1 até infinito, obviamente nunca a gente vai deixar até infinito, a gente tem um número máximo de iterações para controlar isso, tá? Mas a ideia é que o T ele vai receber essa função de schedule T, quando o T for igual a 0, tá? Baseado nesse tempo, ou seja, quando eu estou fazendo isso tendendo a infinito, essa minha temperatura vai tendendo a 0. Não precisa ser estrito a esse caminho, pode ser com base no número de iterações mesmo, tá? Mas a ideia é o seguinte, se o T for igual a 0, ou seja, eu já cheguei no final, temperatura zerada, não estou mais aquecendo meu vidro, nem fui diminuindo esse aquecimento ao longo do tempo, tá? A gente vai retornar o estado corrente, ou seja, eu terminei minha busca, fiz o número máximo de iterações ali, tá? Caso contrário, o próximo estado vai ser um valor selecionado aleatoriamente do estado que seja sucessor desse estado atual, de um estado atual, certo? Vou gerar os sucessores e vou tentar escolhê-los aleatoriamente, tá? Dados meus possíveis sucessores, vou pegar um, qualquer, não importa se é melhor, menor, peguei um. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse next value, que é o valor lá da função objetivo do próximo estado, e vou subtrair do meu estado atual. Concorda? Ok? Beleza? Então, se o próximo valor, tá, ele for maior que o meu valor atual, esse ΔE, essa variação aqui, vai ser positiva. E se for positiva, eu aceito de cara. Tá? Então, ó, gerei um estado sucessor, é melhor que o meu? É, beleza, movi para ele. Tá? Muito parecido com o Hill Climb. Mas qual que vai ser a diferença do Hill Climb nesse caso aqui? Vai ser essa daqui, ó. E se não for? Se o meu valor, o valor do próximo estado é pior que o meu valor atual. Então eu vou ter esse else aqui, ó. Eu vou aceitar o próximo valor, tá? Apenas com probabilidade, que é esse E elevado a delta E, tá? O delta E, tá? Vai ser um valor negativo, tá? E o T é isso que está dando em função do tempo. Conforme eu aumento o tempo, menor vai ser o valor de E. O que isto quer dizer? Tá? Que a princípio parece muito complicado. Vamos lá. Vamos pegar aqui exp function.
ou Eulerian number. Achei que apareceu um gráficozinho, então vamos de exp function mesmo, tá? Nessa função exp, tá? Que é a mesma coisa aqui que um e, que é aquele númerozinho lá elevado a x, tá vendo que isso daqui, ó, ai meu filho, aumenta aí, aumentou, tá? Esse termo aqui é bastante parecido com esse termo aqui, exceção que tem o delta e barra t aqui em cima, mas é o e também, tá? Qual que é a característica dessa função exp, ou um número x elevado ao número euleriano, tá? Se eu tiver um valor muito negativo, certo? Ó, tá vendo que aqui, ó, do zero para a esquerda, ou seja, vou colocando o x negativo, quanto maior a negatividade do x, vamos assim dizer, esse e vai tender a zero, certo? E quanto maior o valor de x, tá? Esse e ele vai tender a 1, tá? E vale ressaltar que quando o x vale zero, qualquer número elevado a zero, dá 1, concorda? Beleza. Bom, dada essa função, vamos ver o que acontece no nosso Simulated Annealing, ó. Se o e for zero, ou seja, ó, eu tenho um valor, tá? Que é exatamente igual, certo? Eu vou e maior que zero, delta i, né? Desculpa. Se eu tenho um delta e que é exatamente zero, qualquer coisa elevada a zero é 1. Ou seja, se eu tenho a mesma solução, eu tenho a probabilidade, eu vou mover para o meu estado vizinho porque ele é tão bom quanto eu. Primeira observação, é que é a mesma coisa do menor igual que tinha lá no Hillclimb. Então posso mover para o estado vizinho desde que ele seja tão bom quanto eu. Mas beleza, e se o meu delta E for negativo, tá? Negativo, tá? Ou quanto mais negativo, o que acontece, ó? Mais para cá eu vou, menor a probabilidade. Isso daqui é uma probabilidade, sempre vai estar entre 0, tá? E 1, aquele valorzinho ali. Certo? Desculpa, sempre o x vai estar, na pior das hipóteses, 0, que é esse cara aqui, que é maior que 0, ele nem cai naquela regra, ou seja, ele tem que ser menor ou igual a 0, então, ou seja, o valor máximo resultante do e elevado a x sempre vai ser 1, e o valor mínimo sempre vai ser 0, ou seja, probabilidade entre 0 e 1. Bom, se o meu delta E for negativo, quanto mais negativo, menor a probabilidade de eu escolher ele. Certo? Então tem esse valor. Isso é muito ruim, eu preciso ter uma sorte muito grande para escolher essa solução muito ruim. E o outro fator, conforme eu aumento o t, vamos ao slide, conforme eu aumento esse tzinho aqui, o meu tzão, desculpa a palavra, vai diminuindo, ele vai tendendo a 0, tá? Eu vou diminuindo a temperatura. Quando eu vou diminuindo o denominador, o que vai acontecendo? Esta fração aqui, ela vai aumentando. Só que como esse cara é negativo, ela vai aumentando para o sentido negativo. Tanto é que se t tender a 0, isso vai tender a menos infinito, desde que esse número aqui em cima seja negativo. Se for positivo, tender a 0, vai tender a mais infinito. Mas esse número aqui sempre vai ser 0, que a gente viu, ou vai ser negativo. Qualquer coisa negativa dividido por algo que vai tender a 0, tá? Isso vai tendendo para o menos infinito. Conforme isso vai tendendo para o menos infinito, o que vai acontecer? Ó, eu vou diminuindo a probabilidade dele ser escolhido ao longo do tempo, porque o meu t está diminuindo ao longo do tempo, tá? Então, no começo eu tenho probabilidades maiores, tá? Porque eu vou ter um t muito grande, e aí conforme eu estou diminuindo o t muito grande dividido por qualquer um que seja o numerador, né? Eu vou sempre retornar um valor x próximo de 0, ou seja, se o t tender a infinito, tá? O tzão, né, tender a infinito, o x, aquela divisória, vai tender a 0. Se o meu x tender a 0, a probabilidade aqui dele ser escolhido tende a 1. E conforme eu vou aumentando o t, ou seja, eu vou diminuindo o valor do x, a probabilidade dele ser escolhido vai tendendo a 0. Ok? Então, essa é o objetivo daquela função exp lá, um número euleriano elevado a x. Ok? Então, essa é a ideia do Hillclimb, do Simulated Annealing,
Tá? Coloquei aqui as características do loop, já mostrei ali como é que funciona no Wikipedia. E naquela simulação dos problemas da 8 ralinha, a gente tem o Hill Climb aqui também. Hill Climb não, desculpa, o Simulated Annealing implementado. Vamos ver se ele vai legal. Tá? A promessa parece boa, mas nem todas as promessas boas são tão eficientes assim. Então tem o Simulated Annealing. Era, meu filho. Digite o tamanho do tabuleiro, né? O cabeçudo. 8, 100. Tá? 24 iterações. Perceba que ele fez até mais iterações que o Runkai, por causa daquelas escolhas aleatórias dele. Mas tem uma rainha em conflito. 23, 0, 1. Tá inclusive mais difícil de... Opa, tivemos zeros aí. 2 zeros já. Agora embalou, hein? Tá? Consegue também obter a solução ótima, mas ele tende a realizar, até pelaquela ilustração da Wikipedia, né? Ele vai tentando obter mais iterações que o Hill Climb. Beleza? Para quem tiver curiosidade, dentro do Simulated Annealing tem o código da implementação. Aqui é bastante parecido. O que vai mudar é esse que eu preciso chutar um número aleatório, tá? Esse número aleatório ele tem que ser menor que uma determinada probabilidade. Essa probabilidade a priori é 1. Em algum momento aqui eu vou diminuindo essa probabilidade conforme eu vou aumentando o número de iterações. Ok? Tranquilo? Só isso que muda dos algoritmos. Então, se for menor, eu dou a chance do próximo estado ser esse novo estado, tá? De acordo com essa moeda que eu jogar aí, se essa moeda for maior que essa minha taxa de decaimento. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.